Chegou a hora de aprender a fazer mais um pão caseiro, espantar a concorrência e lucrar alto. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro. Hoje, antes de volta, Salvo Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Hoje vou te ensinar a fazer um pão caseiro com a mesma massa nossa, a massa base neutra. Não é nem muito doce e nem muito salgado, não é puxado para nenhum dos dois lados. É uma base neutra. E nessa receita a gente mudou um pouco a receita, que eu quero vocês bem treinados para essa receita, para quando vocês for fazer essa massa, vocês não errarem, tá bom? Então vem para cá, porque essa receita a gente começa agora. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 1 cm de altura. Para este pão que iremos fazer hoje, esta forma pode ser baixa, tá bom? Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. É preciso misturar até que o fermento seco desapareça no meio da farinha. É preciso misturar muito bem. Em seguida, acrescente 400 ml de água morna, não muito quente, e misture muito bem até formar uma massa bem lisa. Nesta etapa, quanto mais lisa for a massa, melhor o resultado do pão no final. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos ou até dobrar de volume. Enquanto a esponja cresce e dobra de volume, vou bater um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Este ovo batido com açúcar servirá para pincelar a superfície da massa. Reserve. Em um recipiente, coloque 100 gramas de banha de porco, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Com a esponja já crescida, acrescente este creme nela e misture muito bem. Vá acrescentando 500 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos até que a massa atinja o ponto de mexer com as pontas dos dedos. Vá mexendo com as mãos até que a massa comece a desgrudar do recipiente e também das mãos. Passe essa massa para a bancada enfarinhada e sobe até que atinja o ponto de massa bem macia e elástica. Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. Depois deste tempo, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando até que ela volte à sua elasticidade. Divida essa massa em duas partes iguais e faça em seguida duas bolas de mesmo tamanho com os pedaços de massa.
Abra cada bola de massa em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Trace uma linha imaginária no centro do comprimento, na parte inferior de 15 cm. Na parte inferior, meça 1 cm de cada lado. Os cortes que iremos fazer não podem ultrapassar essa margem, tá bom? Pressione as pontas dos dedos na lateral da massa superior. Se preferir, pode fazer isso também na parte inferior. Pincele em todas as laterais, inclusive nas laterais inferiores, a mistura de ovo batido com açúcar, somente nas laterais. Passe em toda a superfície superior e inferior banha de porco em ponto de pomada. Faça isso com a ajuda de um pincel, menos nas laterais. Primeiro, faça um pequeno corte de 1 cm nas extremidades. Em seguida, trace uma reta diagonal bem no centro, meio da massa inferior. Depois faça isso novamente dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito da massa inferior. E faça assim por diante até obter 9 cortes transversais. Acompanhe. Enrole a massa no sentido do comprimento. Enrole em seguida a parte inferior sobrepondo. Coloque o pão já enrolado na forma já untada e farinhada. Em seguida, faça o mesmo procedimento com a outra bola de massa. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo para que na hora de assar os pães não queimem a parte de baixo e não formem crostas ao assar. Deixe descansar por cerca de 1 hora ou até os pães encontrarem um ao outro. Com os pães já crescidos, pincele novamente na superfície de cada um a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos até os pães dourarem levemente a superfície. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele banha de porco derretida na superfície para dar brilho.